Olá, meu nome é Débora, sou enfermeira especialista em pediatria, atuante na unidade de terapia intensiva do Instituto de Pericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o Instituto de Pediatria da UFRJ. Hoje, nós vamos falar sobre a mensuração na pressão intraabdominal, a PIA. Para que serve a PIA? A primeira pergunta que a gente tem que responder é se realmente é importante mensurar a pressão intraabdominal. Parece que os países latino-americanos ainda não se deram conta do quão importante é a gente conseguir identificar os casos de hipertensão intraabdominal e de síndrome compartimental abdominal, que é exatamente para isso, para essa identificação, que a gente faz a mensuração da PIA. Por que isso é importante? Por que é importante saber se uma criança tem hipertensão intraabdominal? Porque quando a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, primeiro a gente compromete a perfusão dos órgãos abdominais. Segundo, a gente acaba fazendo uma elevação da pressão intratorácica, que dificulta a ventilação, né, que acaba causando outros problemas. E aí isso dificulta o retorno venoso dos vasos sanguíneos e aí também eleva a pressão intracraniana. Então a gente está falando de algo que é extremamente importante, então você precisa também saber como mensurar. Em que casos que a PIA deve ser mensurada? Vamos lá. Quando a gente tem pelo menos um ou mais fatores de risco para a hipertensão intraabdominal, a gente precisa fazer a mensuração da PIA. Então, que fatores seriam esses? A necessidade de reanimação volêmica, quando a gente faz infusão de grandes volumes para aquela criança. Aumento do conteúdo intraabdominal, então se há alguma ascite, se a gente fez alguma cirurgia abdominal que levou a edema. Aumento do conteúdo de vísceras ocas, como uma gastroparesia, alguma coisa desse tipo. Sepse com disfunção orgânica. Insuficiência respiratória aguda, principalmente aquela que é secundária à SDRA. Então, nesses casos, a gente precisa mensurar a PIA. Então, a partir do momento que a gente fez a primeira mensuração, a gente está aqui no quadrinho de cima. A gente vai fazer a monitorização da PIA em intervalos regulares de 6 em 6 horas. Se essa PIA é menor do que 12, eu posso manter a mensuração durante a internação até a melhora do caso clínico da criança, mas não existe hipertensão intraabdominal. Se a PIA continuar menor do que 12, depois dessas mensurações regulares, ela já está melhor, não precisamos mais mensurá-la. Se essa PIA tiver entre 12 e 15, já existe hipertensão intraabdominal, então eu vou tentar otimizar essa perfusão abdominal e fazer uma reposição volêmica cautelosa, utilização de vasopressores, isso obviamente por parte da equipe médica. Se essa PIA está entre 16 e 20, mas não existe nenhuma evidência de síndrome compartimental abdominal, ou seja, não há nenhuma disfunção orgânica associada a esse aumento de pressão, você vai considerar tratamento clínico usando sedação, bloqueio neuromuscular. Você pode realizar, a equipe médica pode optar por realizar uma paracentese, fazer sucção gástrica através de sonda gástrica colocada em sifonagem, enema, já vai começar a prestar atenção na reposição volêmica, então aquela criança vai precisar ficar em restrição hídrica. E também pode ser utilizada a ultrassonografia à beira de leito como um método confirmatório dessa medida clínica. Embora seja muito importante dizer aqui que a mensuração ideal, a melhor maneira de saber se uma criança está com hipertensão intraabdominal é através da mensuração da PIA, nesse caso, pela via vesical, que é uma via indireta, mas que é a via mais fácil de ser acessada, mais barata, com menores riscos e que tem uma excelente eficácia nos resultados, tá bom? Se esse resultado for maior que 20, ou se a gente tiver uma pressão de perfusão abdominal menor que 50 ou 60, e isso estiver ligado à evidência de função orgânica, então a gente já tem uma síndrome compartimental aguda e aí é recomendada pela literatura a descompressão cirúrgica, se as medidas clínicas falharam após 3 mensurações
seriadas consecutivas, tá? Isso aqui a gente está vendo de Pereira, publicado em 2019, tá? É uma nota que ele faz sobre um artigo que estava justamente falando sobre o conhecimento da equipe a respeito da importância e dos métodos de mensuração da pia. Enfermagem. Como é que a gente vai fazer a mensuração da pia? Sabendo que ela é importante, sabendo lá o fluxograma de mensuração, como que você vai efetuar essa leitura? Vamos lá. A gente precisa ter um catéter vesical, né? Aqui no ponto de coleta, você vai colocar uma agulha 40x12 perpendicular ao ponto de coleta e você vai conectar essa agulha a um perfusor. Nesse perfusor vai estar conectado uma seringa, vai estar conectado o transdutor de pressão. Esse transdutor vai estar conectado ao monitor multiparamétrico, porque é ele que vai dizer para a gente o valor dessa pressão. E a gente vai ter conectado aqui ao equipo da pressão uma solução salina estéril, soro fisiológico, né? Por que a gente vai ter essa seringa conectada aqui? Porque para a mensuração da pia, eu vou precisar injetar soro fisiológico dentro da bexiga da criança ou do paciente crítico de uma maneira geral. Primeiro passo é montar o sistema e preenchê-lo com o soro fisiológico, né? É um sistema comum desses de pressão invasiva, como de mensuração de PVC, de PAI. Você vai preencher esse sistema com soro fisiológico e vai fixá-lo ao ponto de coleta, como eu já falei, com uma agulha, com um esparadrapo que fixe essa agulha ali perpendicularmente ao ponto de coleta, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai posicionar o transdutor no ponto zero. Onde é que é o ponto zero? Na linha axilar média do paciente. Já houveram outros pontos para nivelamento da pia, mas hoje existe um consenso mundial para que seja nivelado na linha axilar média. Depois que você preencheu e posicionou adequadamente esse material, você vai aspirar em 1 ml por quilo de soro fisiológico, sendo no máximo 25 ml que você vai poder aspirar em paciente de qualquer tamanho, tá bom? Então você vai, por exemplo, uma criança de 5 quilos, aspirei 5 ml. Vou clampear o circuito porque eu não vou querer que esse líquido que eu estou injetando saia pelo coletor. O meu objetivo é instilar soro fisiológico para dentro da bexiga do paciente, porque aí eu vou conseguir mensurar qual que é, indiretamente, a pressão de todo o abdômen daquela criança. Então eu aspiro aqui 1 ml por quilo, infundo 1 ml por quilo para dentro da vesícula, faço aqui o zeramento do sistema, né, tanto aqui quanto no monitor. Então aqui eu vou fechar para o paciente, vou abrir para o externo, né, para a área externa, vou colocar para zerar no monitor e vou aguardar até que a curva possa aparecer e o resultado apareça. Depois que isso aconteceu, eu posso desclampear o sistema para permitir que saia a urina e o volume que você infundiu, e aí eu vou anotar o resultado daquela pressão. Não se pode esquecer de, ao final, certificar-se de que esse clampo foi aberto e também não esquecer de registrar no balanço hídrico o volume que você injetou naquela criança. O que você está querendo dizer com isso, Débora? Estou querendo dizer que você injetou 5 ml, como no nosso exemplo da nossa criança de 5 quilos, né? Quando eu for retirar a diurese daquela criança, vamos supor que tenha saído 100 ml, eu vou subtrair 5 e eu vou registrar no balanço hídrico apenas 95. Ficou claro? Dessa forma, a gente faz a mensuração ideal da pressão intraabdominal de acordo com Milanese, uma revisão integrativa sobre esse tipo de mensuração publicada em 2016. Ainda sobre essa questão da mensuração da pia, a Sociedade Mundial do Compartimento Abdominal, ela padroniza alguns cuidados para que essa mensuração ela seja feita de maneira perfeita, digamos assim, né? Quais são esses cuidados? Primeiro que a melhor via para a gente fazer essa mensuração, a melhor via indireta, é a via intravesical. A melhor via direta seria a intraperitoneal, mas isso é muito mais invasivo, com muitos mais riscos, né?
Então, opta-se por fazer pela via intravesical. Sempre com um padrão de referência em milímetro de mercúrio. Por quê? Essa explicação que a gente deu no slide anterior, que utiliza o transdutor, ele já vai dar para a gente o resultado da pressão em milímetros de mercúrio. Mas às vezes você trabalha num hospital que ainda faz essa mensuração pela coluna de água, né? Então você vai precisar fazer a conversão do valor em centímetros de água para milímetros de mercúrio, tá ok? Você vai fazer essa mensuração na posição supina completa, ou seja, com cabeceira a 0 grau. A criança não pode estar lateralizada nem para um lado nem para o outro. Ela tem que estar em posição supina, cabeceira a 0 grau, sem contrações musculares, e você vai fazer essa aferição no momento final da expiração. O transdutor tem que estar zerado na linha média axilar e você vai usar no máximo 25 ml de solução salina. Como é que a gente vai interpretar os resultados da PIA? Isso é extremamente importante. A gente não pode apenas saber mensurar, mas a gente também tem que saber interpretar esses resultados. Até 5 é a PIA fisiológica, provavelmente a minha e a sua nesse momento, né? Pacientes críticos, eles já ficam ali com uma PIA entre 5 e 7, mas isso ainda é considerado aceitável para aquele paciente. Agora, se eu tenho uma PIA acima de 12, entre 12 e 15, a gente já considera uma hipertensão intraabdominal grau 1. Entre 16 e 20, hipertensão intraabdominal grau 2. Entre 21 e 25, hipertensão intraabdominal grau 3. E acima de 25, grau 4. É importante a gente lembrar que aqui no grau 3, né, acima de 20, se eu tiver comprovação de alguma, ou pelo menos evidência, de alguma disfunção orgânica daquele paciente, isso já é para mim, um indicativo de síndrome compartimental abdominal, e aí, pela literatura, é recomendada a descompressão abdominal. É claro que até chegar na descompressão cirúrgica, existem lá aqueles outros cuidados todos que a gente já viu nos primeiros slides, tá? Então, espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Deixo para você o meu contato e que isso te ajude aí na sua prática profissional. Muito obrigada!